aquilo que eu tô pensando? É. Isso muda tudo. Isso muda nosso projeto inteiro. Inteiro. Ele sai ali e deve entrar. Acho que é aqui, ó. Deixa eu ver. É aqui mesmo. Olha que lindaço. É aqui mesmo. Esse daqui é o tal do martelo, ó. Que vai cortando, tá vendo? Olha só. Não é assim, ó. É, isso mesmo. Ele vai cortando. E vai Olha aqui. jogando pra cá. É, aqui você regula, fecha a tampa, não tem risco de você colocar a mão na... E ali você põe a Exatamente, ali é a entrada. Você vai colocando as coisas aqui, ó, e ele vai soltando isso tudo picado em algum ponto, aqui embaixo, ó. Olha só. Então essa peça aqui, ela tem que ficar virada pra lá, porque a gente vai colocando o resto da horta todo aqui, ela vai picando e vai jogando todo pra lá, entendeu? Olha o naipe do motor disso daqui, 2 cavalos, olha só, que coisinha. É, isso aqui fica fechado, por segurança, não corre o risco de jeito nenhum de você pegar sua mão aqui, ó. Chegou a hora da gente começar a pensar no sobrevivencialista profissional. O que é ser profissional em sobrevivencialismo e preparação? O que é uma pessoa comum, como eu e você que está assistindo, se tornar profissional em alguma coisa? Para você entender o que eu vou fazer nesse vídeo hoje, você vai ter que voltar um pouquinho no tempo. Alguns de vocês que estão me assistindo não vão nem imaginar que as coisas que eu vou falar aqui já existiram um dia. Houve um conceito que foi muito difundido no Brasil até alguns anos atrás, que era o de Liceu de Artes e Ofícios. Ali, o estudante, o entusiasta chegava e ele saía com um ofício, com uma profissão. Geralmente esses ofícios, e eu acho que agora a grande maioria deles já não existem mais sobre essa visão, tá? Eram mais ou menos como cursos técnicos, vamos colocar assim, que você ia lá, aprendia um ofício e saía para trabalhar. E a gente está falando aqui de ofícios que eram quase artesanais, mas que passavam um pouco disso. Ele se tornava um profissional do artesanato, vamos colocar assim. Um melhor exemplo disso é o sapateiro, por exemplo. Haviam sapateiros, pessoas que construíam, montavam e reparavam qualquer sapato de couro. Ele tinha equipamentos, ele tinha máquinas profissionais para costurar a sola e tudo mais, mas não passava nem perto de uma grande empresa moderna como existe hoje, por exemplo. Mas qualquer sapato que você tinha ali, você ia lá e consertava. Ainda existem alguns poucos sapateiros no Brasil hoje, mas a grande maioria das pessoas que exerciam essa profissão desapareceram. Eu era jovem ali na zona oeste de São Paulo, perto do CEAGESP, naquela região ali da Vila Leopoldina e tal, tinha um senhor, um japonês, que ele era um profissional de horta. Ele ensinava pessoas, ele tinha um liceuzinho para ensinar as pessoas a cultivarem coisas na sua casa, fazerem horta, trabalhar dentro desse ambiente urbano. Ele já era muito velho, eu acredito que ele nem esteja mais vivo. Mas ele era um exemplo vivo do que a gente fala hoje aqui de Liceu de Artes e Ofícios. Você entrava lá e fazia um curso com ele de 1 ano, trabalhando no quintal dele, conhecendo tudo que você podia conhecer sobre hortas, sobre cultivo. Ele tinha ferramentas incríveis, ele tinha até pazinha de aço damasco, para vocês terem ideia. Cada setor da casa dele era separado, e o que você puder imaginar de equipamentos para cuidar de uma horta, para produzir comida, esse senhor tinha ali. Não era alguma coisa voltada para o sustentável, mas era só para você entrar ali e aprender a usar. E na minha carreira sobrevivencialista, com a inspiração desse cara, eu saí buscando muita coisa por aí. Uma delas, um desses equipamentos, é esse que você está vendo aqui, tá? Esse equipamento, ele é um triturador.
ele é um triturador que só falta responder para você se você perguntar alguma coisa para ele. Ele tem 2 martelos fixos, ele pode ser regulado, então você pode fazer desde uma forragem muito fina para alimentar animais, até triturar restos de quintal, como por exemplo o resto da cana, o resto do milho e tudo mais, e usar para outras finalidades. No nosso caso aqui, isso vai mudar completamente a nossa visão de sobrevivencialismo. A gente vai deixar de ser um produtor de comida entusiasta, um produtor de comida que, embora tenha alguma eficiência, não tem equipamentos grandes, nem nada que realmente mude o jogo, para agora ter um recurso que vai tornar tudo aqui muito mais produtivo e vai permitir que a gente faça coisas que a gente não fez até agora. Isso está acontecendo porque lojas, como a loja do mecânico, por exemplo, está trazendo essa inovação para cá. Você acha que eu estou falando de algo muito grande? É algo muito importante, mas não é muito grande. Tem 50 centímetros quadrados isso daqui. Para um produtor grande, para alguém da área rural, vai achar que isso daqui embora potente, 2 cavalos, é uma coisinha simples. Ele provavelmente no sítio tem algo enorme. Mas até então, no Brasil, a gente não tinha coisas como essa daqui. Um equipamento como esse que você pudesse ter na sua casa, numa chácara pequena. O nosso projeto não está num espaço gigantesco de fazenda, de sítio. Embora seja uma área rural, é um quintal de 1.000 metros quadrados. Não daria para colocar aquelas grandes máquinas do passado. Agora isso daqui dá para colocar em qualquer lugar. Chega uma hora que você entra numa espécie de checkmate, porque você tem produto demais para fazer no facão, porque antes era isso daí, você pegava os bagaços, as coisas que sobravam no quintal, pegava um facão e batia até picar tudo, e você demora ali um baita tempo para fazer isso. E também não é suficiente você comprar uma máquina muito cara, gigantesca, para fazer uma quantidade tão pequena. Você vai usar meia hora de máquina a cada vez. Essa daqui não. Essa daqui permite que você faça um pouco a cada dia, que você produza ração para coelho, se você tem um animal de corte pequeno, uma ovelha, isso, ele vai ser perfeito, ele vai te atender em absolutamente qualquer lugar. Só que o uso de um equipamento como esse daqui começa a deixar as coisas mais profissionais. E é exatamente esse o ponto que gera a grande parte da discussão. Quando você tem os equipamentos certos, quando você começa a adquirir tecnologias e recursos, por exemplo, para fazer esses tipos de trabalhos mais elaborados, você começa a entrar de cabeça dentro do que a gente chama de ofício. Você acaba de adentrar no ofício de cultivador de comida, e isso chega quase ao nível profissional. Isso é legal, porque antes, isso daqui era uma fortuna. Eu acessava página gringa, eu vi os sobrevivencialistas, o pessoal do homesteading, usando esses trituradores nos Estados Unidos, e eu falava, nossa, isso para chegar no Brasil vai ser uma fortuna gigantesca. E lugares como a loja do mecânico mostraram pra gente que isso daqui é o preço de uma furadeira cara, de uma furadeira boa. Você compra uma máquina dessa e coloca dentro do seu projeto. Não é mais aquela coisa de você falar, puta merda, se eu estivesse lá nos Estados Unidos, hein, eu estaria fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Agora você pode fazer. Esse aqui é só um dos exemplos das máquinas que eles têm lá para essa função aqui. Para o que você imaginar, até para kit de sapateiro, você acha na loja do mecânico por um preço normal de Brasil, não mais por aqueles valores fabulosos que eram vendidos até 4, 5 anos atrás. A loja do mecânico tem trazido para a gente ferramentas de sustentabilidade que a gente nunca imaginou poder ter dentro de casa. Você já imaginou em algum momento que você pudesse ter um triturador desse de desempenho profissional aí no seu quintal? Pois é, hoje você pode, e o preço dele é o preço de uma ferramenta boa. Não é aquele negócio exorbitante que você fala, eu nunca vou poder ter isso. Isso te deixa a um passo de se tornar um profissional naquilo que você está fazendo. Ou seja, se você está mexendo com sustentabilidade, principalmente horticultura, animais, essa parte mais agrícola da coisa toda, meu amigo, negócio desse daqui, associado a algumas poucas ferramentas, muda totalmente o jogo para você. E nós, como sobrevivencialistas, não estamos restritos só a isso. Num espaço pequeno, como o nosso aqui, por exemplo, vocês viram que nós montamos uma marcenaria completa. E não é a marcenaria também um ofício? É, você poder reparar os móveis da sua casa, construir pequenas mobílias, construir coisas. Não é a serralheria
um ofício. Então, a oficina, basicamente, está muito ligada em todas as artes e ofícios que você vai usar como habilidade de sobrevivência quando você está num ambiente que é fechado, num ambiente que é controlado, quando você está numa base sobrevivencialista. Você está numa base sobrevivencialista, num lugar que foi idealizado e criado para ser uma área de sustentabilidade, uma área para abrigar pessoas por muito tempo. Os ofícios parece que emergem e você começa a tratar cada um deles como habilidades distintas que você pode ir simplesmente melhorando. Esses ambientes, os ofícios, as artes, o artesanato, as coisas feitas em casa, parece que emergem e você começa a tratar ele como habilidades. O conceito antigo do ofício, das artes e ofícios parece que vão emergir e você começa a perceber que cada um é uma habilidade que você tem que desenvolver. E no final das contas, quando você juntar tudo, você vai perceber que você é um mestre de ofício ou, como diriam alguns hoje, um profissional naquilo que você faz. Não é mais por falta de ferramenta ou por valores abusivos que a gente não pode agora simplesmente assumir um papel e escolher ser mais sustentável, tratando cada disciplina como algo que a gente tem que melhorar dia após dia dentro dos nossos projetos. Acho que o ofício é algo que você aprende com outras pessoas, com outros profissionais ou até com especialistas. Por exemplo, você ficar passando muito tempo no ateliê de um pintor, você vai acabar aprendendo pintura por osmose. Com um cultivador, você vai aprender a cultivar até por proximidade, por observação. Não é como as profissões, engenharia, arquitetura, medicina, que você precisa de uma faculdade, de uma instituição gigante. Os ofícios, você aprende com outras pessoas como você. Quando as ferramentas se tornam acessíveis, principalmente aquelas ferramentas que são mais elaboradas, como esse triturador aqui, quando na vida você imaginou que você podia ter um negócio desse hoje acessível para você ter na sua casa, por exemplo? Nunca. Na tua cabeça você via isso lá no cara que estava fazendo alguma coisa específica no interior, no sítiozinho dele. Não existia, até bem pouco tempo atrás, peças pequenininhas como essa daqui, que você pudesse ter na sua casa, por exemplo, para cuidar do seu jardim de comida. E isso daqui prova mais uma coisa, que você não precisa ter propriedades gigantes para ter tudo aquilo que você precisa para sustentabilidade. Um equipamento como esse aqui, como eu disse, usa meio metro quadrado e faz coisa do arco da velha, capaz de mudar qualquer projeto de sustentabilidade. O meu, com certeza, ele vai mudar. Então, prova mais uma vez que tamanho não é documento. Hoje, se você estiver numa área rural, pequena talvez, próxima de zonas de suprimento, dá para você ter tudo aquilo que você precisa para produzir toneladas de comida em 1000 metros quadrados, por exemplo. É pequeno, mas funciona demais. Existem equipamentos desses daqui que você tritura uma árvore inteira, tá? Você joga uma árvore lá dentro, ele transforma ela em farelo. Não é disso que a gente está falando. Dá para a gente alcançar um grande nível de profissionalismo com equipamentos pequenos e compactos como esse aqui. O que você vai fazer agora é colocar para mim as suas opiniões. Você já frequentou um liceu de artes e ofícios? Você acha que ainda é válido a gente dizer que o Forte é um liceu de artes e ofícios sobrevivencialistas? Porque aqui a gente vai poder ter várias experiências de ofício diferente para poder mostrar para você. Coloca o que você pensa aqui nos comentários. Se você ainda não for inscrito, se inscreve agora. Enfia o dedo no botão aí, se inscreve. Eu acho que nas próximas semanas eu vou ter um conteúdo muito legal para vocês. Vai vir um cara aqui, né, um cara com muita experiência, um mestre do ofício, que vai mostrar pra gente tudo o que dá para fazer com isso aqui. Se você acha que isso daqui é só para picar coisas, esqueça. Dá para você começar a fazer muita coisa interessante com isso daqui. Ele vai mostrar tudo que ele sabe sobre esse equipamento aqui, esse tipo de motor aqui. Ele é todo elaborado, ele tem uma série de filtragens lá dentro que dá para você até
tirar alguns caldos dele, se você souber operar direitinho, e caldo você sabe que pode ser convertido em pinga, em adubo, em outras coisas. Então vai vir um cara aqui para mostrar pra gente tudo o que ele sabe fazer, e aí eu vou parar e fazer um vídeo só da máquina para você poder entender tudo que ela faz. Não é só picotar não, sai muita coisa legal daqui. Então se inscreva, favorita, compartilhe o vídeo para poder ajudar o nosso canal, joga lá nos grupos para que outros sobrevivencialistas também possam dar a ideia deles sobre isso. Lembrando, você tem alguma outra profissão que você percebeu que era de liceu e que está esquecida? Coloca aqui embaixo também e a gente vai transformar os nossos comentários numa bela lista de discussão, como se fosse um fórum. Assim, todo mundo consegue tirar mais informação desse tipo de coisa. Valeu? Vale a pena tentar investir em ser um sobrevivencialista profissional? Eu acho que vale. O benefício é nosso e da nossa família quando coisas ruins acontecerem. E lembre-se, conhecimento não pesa na mochila. Valeu? A gente se vê no próximo. Até mais. Faz tanto tempo que ele sumiu, tá tão quieto que eu resolvi vir espionar. Tá tudo bem aí? Não. O que aconteceu? Você sumiu tem mó tempo. Tá, eu não tô conseguindo montar. O que aconteceu? Não tô conseguindo encaixar as peças todas. Mas Na verdade eu tô. Eu só não sei se eu posso tirar isso e continuar funcionando, porque ele tá funcionando, os martelos estão funcionando, mas tem isso aqui, por exemplo. Tá, e o manual serve pra quê? O manual, né? É. Então, os salsichas roubaram o manual ontem e só Deus sabe onde tá. Eu não tô conseguindo Tá, montar. culpa de salsicha então. Não, eles pegaram o manual, eles levaram o manual embora e eu não achei mais. Ah, entendi. Ah, mas eu vou mentir O porque... que é isso aí no chão? Eu não sei, isso não é o manual. É o quê? É a garantia. Tava tudo junto, olha aqui, ó. É só propaganda, não tem manual aqui. Pelo menos sobrou a garantia, né? Mas, Pelo ó, menos tem. isso. Tá vendo? Você tem o modelo dele montado, mas não tem as peças todas. Aí agora eu não sei se eu chumbo ele no chão desse lado ou do lado de lá, entendeu? Entendi. Quer dizer, eu nem sei se eu vou chumbar ele no chão. Ele faz mais de uma coisa, então ele tem mais de um filtro desse aqui, ó, por exemplo. Ele tem peças dessa que são mais grossas e mais finas. Essas aqui mais finas, elas trituram até grãos e tudo mais, entendeu? Não é só para forragem. Dá para você, por exemplo, começar a triturar bem grãos e outras coisas, já para fazer pão, por exemplo. É tudo muito bonito, né? Na sustentabilidade. Mas depois que você fica 3 horas lá rodando aquela manivela, você sonha com isso aqui que nem... Não vou precisar mais rodar a manivela? Não vai mais. Quer dizer, beleza. vai só pro mais fino. O grosso ela faz todinho. Só que ela não encaixa. Não faz sentido isso. Se eu tirar isso daqui, ó. Enquanto isso eu vou soltar aqui tudo. Vou deixar tudo montadinho. E aí quando ele chegar, eu finjo que eu tava no meio do processo e que eu sabia o que eu tava fazendo. Ah, claro.